Bom dia a todos que aqui se encontram. Nós queremos dar a acolhida e as boas-vindas nesse momento. Inicialmente, pedindo desculpa pelos 10 minutos de atraso no início previsto, mas espero que isso não torne a acontecer. Mas queremos agradecer a todos que aqui se encontram e queremos naturalmente agradecer, sobretudo, a Deus pelo privilégio e pela oportunidade que Ele nos concede de nos reunirmos durante esses dias no Congresso Revelar. Nós somos da Igreja Presbiteriana do Brasil, nos congregamos na Igreja Presbiteriana do Renascença e tudo o que nós fazemos para o Deus a quem cremos e confiamos. E este Congresso haverá de revelar naturalmente o propósito dele para todas as coisas, e nós assim esperamos e cremos. Queremos chamar a atenção e pedir para que faça a divulgação deste evento no hashtag Revelar 2017. Vocês podem postar fotos daqui, fazer comentários, de tal forma que movimentem o Instagram e a Facebook, de tal forma que a divulgação possa ser feita e atinja outras pessoas também. Nós vamos iniciar o nosso evento nesta manhã com uma parte devocional, e nós pedimos a todos para se pôr de pé, uma vez que todas as coisas são feitas segundo aquilo que Deus nos reserva em sua palavra, e nós gostaríamos de lê-la nesta manhã, especialmente o texto bíblico que se encontra em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15. Assim nos revela Paulo escrevendo a Timóteo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que o Senhor Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Podem sentar. Nós queremos dizer que nós estamos comemorando 500 anos da Reforma Protestante, e uma das motivações dessa reforma foi a valorização da Sagrada Escritura, da Bíblia, a Palavra de Deus. Nós assim acreditamos, sabemos que a revelação de Deus aos homens, por sua palavra, Ele se fez revelar na medida e no limite da necessidade de conhecermos a Ele, a sua obra e os seus propósitos para cada um de nós. E os reformadores tinham um lema que nós acreditamos também: ao lado de cada igreja uma escola, porque a educação não é educação em si, pela educação simples, mas a educação com princípios, procurando conhecer ao Deus que tudo criou, a sua forma de agir, o seu propósito, é extremamente necessário e útil para a sociedade e para a humanidade. E nós acreditamos na educação com propósitos e valores cristãos. Nós não somos defensores da tese de que a educação, pela própria educação simplesmente, é responsável pela transformação das pessoas, porque nós não vemos nenhum iletrado envolvido com corrupção. Marcola é um sábio, conhecedor, estudioso, educado, mas lidera o crime organizado. Então, a educação pela educação não resolve o problema da transformação que nós precisamos. Nós acreditamos na educação com princípios e valores bíblicos que mudam e transformam as pessoas. A educação que efetivamente transforma. Portanto, nosso propósito é, durante esses momentos que nós vamos passar aqui, estudar a respeito da educação cristã, e temos alguns convidados que vão falar muito bem sobre o assunto. Mas para encerrar a nossa parte devocional, eu gostaria de convidar para vir até aqui o reverendo Antônio Fontes Martins, para nos elevar a Deus em oração, encerrando a parte devocional desta manhã, para passarmos aos trabalhos naturais, normais do nosso congresso.
possa se colocar em pé, para que nós então oremos ao Senhor. Senhor amado, ó Deus, nós te louvamos. Nós te louvamos porque o Senhor verdadeiramente tem se revelado a nós através da tua palavra, Senhor. E nós não temos noção ainda exata da importância de um encontro como esse, Senhor. Mas acreditamos verdadeiramente, Senhor, de que através dele o Senhor estará ficando estacas, Senhor, tão importantes nesse rumo em que está sendo dado a educação no Brasil, aqui no nosso estado e particularmente na nossa capital também. Pedimos ao Senhor, Deus, que em nome de Jesus, que abençoe este encontro, abençoe de forma maravilhosa as pessoas que o Senhor já separou para aqui palestrar. Que tudo que seja dito, tudo que seja instruído, tudo que seja falado, vise a glória do teu nome, Senhor. Eu rogo, Senhor, e intercedo pela vida de todos os participantes, de todas as pessoas que aqui estão, aqueles que estão envolvidos direta ou indiretamente com a educação. Que todos nós tenhamos o nosso coração inflamado pela tua palavra, Senhor, e que possamos pensar, como é que foi dito, numa educação por princípios. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que tu coroes de êxito este encontro, porque ele é feito visando a glória do teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nós gostaríamos de apresentar aqui a todos vocês o primeiro palestrante de hoje, Reverendo Felipe Costa Fontes. O reverendo vai falar sobre educação cristã. O que é isso? O reverendo Felipe Fontes é professor, teólogo, filósofo, mestre e doutorando em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É ministro presbiteriano desde fevereiro de 2006. É consultor teólogo filosófico do Sistema Mackenzie de Ensino e editor de resenhas da revista Fides Reformada. Ele é também autor de um livro que nós vamos divulgar aqui e também sortear, Você Educa de Acordo com o que Adora, publicada pela editora Fiel. Ele é casado com Lenice, pai de Ana Lívia e Daniel, que também estão aqui no Maranhão, chegaram essa madrugada. Nós vamos passar a palavra então ao pastor Felipe Fontes. Ele tem uma hora para fazer a exposição da sua palestra essa manhã. Grande alegria poder contemplar vocês aqui da frente, na expectativa de que Deus nos abençoe durante o tempo de conversa que nós vamos ter neste período. Eu preciso aqui do passador de slides. Quero, antes de começar a minha exposição, apenas manifestar minha gratidão ao presbítero Eli, aos demais envolvidos na organização deste evento, pela lembrança de meu nome para estar aqui com vocês. Deus tem sido gracioso para conosco e nos dado a oportunidade de falar sobre esse assunto em vários lugares do Brasil, e é uma alegria poder chegar aqui nessa emenda de feriado e ver esse número tão grande de pessoas interessadas em discutir esse assunto que é o de educação cristã. Minha oração, eu espero mesmo que ao final dos 2 dias de evento nós tenhamos mais clareza, um pouco mais clareza sobre esse assunto, ou seja, que ele seja de alguma forma revelado para nós no Congresso revelar, mas que nós não apenas entendamos o assunto, mas nos sintamos dispostos a nos engajar com a prática de uma educação cristã. Como nós somos cristãos e cremos que dependemos de Deus a todo instante, inclusive quando nós usamos a nossa racionalidade, vamos pedir ao Senhor a bênção para esse momento de reflexão. Vamos falar com Ele mais uma vez. Senhor, nós agradecemos-te pelo privilégio de pensar. Obrigado porque Tu nos fizeste seres racionais, diferentes de todos os outros seres da Tua criação, e que experimentam, portanto, o mundo de uma forma diferente, mais completa, mais plena. Obrigado por isso. E agora, ó Deus, nós queremos reconhecer diante de Ti que todo o nosso esforço por pensar o mundo criado por Ti, esta dimensão da realidade que Tu criaste, que é a educação, sem o Teu auxílio será inútil. Nós não vamos conseguir fazer muito progresso se o Senhor não nos acompanhar. Por isso que nós queremos pedir ao Senhor é que Tu nos acompanhes neste tempo de reflexão, que Tu nos ajudes a
durante o tempo em que pensarmos de acordo com a tua vontade revelada. Não nos deixes pensar por nós mesmos, ensina-nos a pensar a partir dos pensamentos do Senhor. É a oração que nós te fazemos agora e é a oração que nós te fazemos a todo momento, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós estamos então na primeira palestra do nosso evento e o título que eu dei para a palestra de hoje é Educação Cristã, o que é isso? Como mostra o título aí da minha palestra, esta é obviamente uma palestra introdutória, não é? Meu objetivo com essa palestra é definir o assunto a respeito do qual nós vamos conversar durante todo esse evento. Algumas pessoas que são um pouco mais objetivas, elas não gostam muito de definições, não é? Elas acham que isso é um pouco de perda de tempo. Podia entrar logo no assunto, né? Ao invés de ficar gastando algum tempo definindo termos, que é aquilo que eu vou fazer durante toda essa primeira palestra. Mas, irmãos, a verdade é que muitos dos problemas que nós enfrentamos quando nós estamos discutindo um assunto, eles se devem à falta de uma boa definição. Ou seja, quando a gente não tem clareza a respeito do que nós estamos falando, nós corremos pelo menos dois riscos, eu costumo dizer. O primeiro risco é o risco de brigar à toa. Por quê? Porque às vezes nós estamos envolvidos num debate e aí nós estamos dialogando com alguém que está usando termos diferentes de nós, mas nós estamos falando sobre a mesma coisa. E aí a gente fica brigando numa briga semântica eterna, falando a mesma coisa que a pessoa está dizendo, só que usando palavras diferentes. Então, quando a gente não define bem, a gente corre esse risco de brigar à toa. Deixa eu contar para vocês uma briga, por exemplo, que acontece muito no meio teológico, e eu acho que grande parte das brigas acontecem à toa, por falta de definição. Uma das perguntas que o pastor mais ouve de membro de igreja tem a ver com livre-arbítrio, não é verdade? Pastor, é verdade que o homem tem livre-arbítrio? Não é verdade que o homem tem livre-arbítrio? Essa é uma das perguntas que a gente mais ouve em vários lugares. E eu suspeito que grande parte da dificuldade das pessoas com esse assunto tem a ver com uma falta de definição. E aí, por isso, quando as pessoas me perguntam, o homem tem livre-arbítrio? Aí eu olho para elas e digo assim, defina o que você entende por livre-arbítrio. E aí, geralmente, eu percebo que as pessoas têm na mente, por livre-arbítrio, exatamente aquilo que a gente chama de livre-agência. Então, elas dizem, olha, eu acho que livre-arbítrio é o desejo, ou a liberdade de fazer escolhas reais, como, por exemplo, se eu quero tomar um sorvete de morango, ou tomar um sorvete de chocolate, se eu quero participar do congresso, ou não quero participar do congresso. E aí eu digo, ok, se essa é a definição com a qual você trabalha, é isso mesmo, o homem tem esse negócio aí. Agora, existe uma definição mais técnica, e eu apresento então a definição mais técnica e digo, é por isso que a gente diz que nós não temos livre-arbítrio. Então, às vezes, por falta de definição, a gente briga à toa. Por isso que é importante definir aquilo a respeito do qual a gente está falando. E um outro risco que a gente corre muito é o risco de comprar gato por lebre, que é o risco inverso. Às vezes a gente está falando, usando as mesmas palavras de alguém, a mesma terminologia, só que a gente está falando de coisas completamente diferentes. Então, por exemplo, às vezes um cristão está conversando com um não cristão sobre liberdade. E aí ambos estão dizendo, é verdade, eu creio que o homem é livre, eu creio que o homem é livre, eu creio que o homem é livre. E ambos estão dizendo, o homem é livre. Só que o não cristão está falando de liberdade em termos de autonomia absoluta, ou seja, o homem pode fazer exatamente tudo aquilo que ele quiser, e o cristão está falando de liberdade em termos de liberdade relativa ou autonomia relativa. É uma liberdade que é limitada pela vontade de Deus. Então, às vezes a gente usa as mesmas palavras. É o que acontece, por exemplo, num diálogo entre um teólogo conservador e um teólogo liberal sobre ressurreição, a ressurreição de Cristo. Ambos estão falando, né? Jesus Cristo ressuscitou, etc. e tal. Mas se você perguntar para um teólogo liberal, você acredita de fato que a ressurreição é um evento histórico? Ele vai olhar para você e dizer, não é bem isso. Eu creio que Jesus ressuscitou assim, no coração dos discípulos, sabe? No sentimento dos discípulos, a sensação da ressurreição, ela é real. E aí você tem um conservador e um liberal usando a mesma palavra, ressurreição, só que eles estão falando de coisas completamente diferentes. Um está falando de um fato histórico, um evento histórico, e outro está falando de uma sensação ou de um sentimento. Você percebe a importância de definir as coisas? Quando a gente não define aquilo a respeito do qual nós vamos conversar, ou estamos conversando, nós corremos esses dois riscos.
Às vezes a gente briga à toa, outras vezes a gente acaba comprando gato por lebre. Então, por isso que eu vou gastar 1 hora com vocês aqui, espero conseguir fazer isso nesse tempo, definindo o conceito de educação cristã, tá bom? O caminho que eu vou percorrer é basicamente o seguinte: nós vamos dar 3 passos em direção a concretização do nosso objetivo aqui. Primeiro, eu quero mostrar para vocês que educação cristã é um conceito que costuma estar envolvido em confusão, tá bom? Então, esse é o meu objetivo. O primeiro passo é mostrar que há um entendimento confuso acerca do conceito de educação cristã. Em segundo lugar, nosso segundo passo, eu pretendo argumentar com vocês que a maneira como o conceito de educação cristã é geralmente compreendido não é adequado. E eu quero mostrar as razões disso. Então, eu quero argumentar que existe uma confusão em torno do conceito. Depois, argumentar que a maneira como a gente geralmente entende o conceito não está correta, ela costuma estar equivocada, e aí eu vou mostrar as razões pelas quais eu creio que há equívocos aí. E aí, no final, então, eu quero sugerir uma definição um pouco mais adequada à luz de uma cosmovisão cristã do que seria educação cristã. Então, a gente começa mostrando a confusão, passa por uma análise da definição geral, comum, para mostrar que ela é inadequada, e aí depois chega numa definição mais adequada ao final. Ficou claro o nosso caminho? Nosso mapa? Todo mundo está junto, de mãos dadas? Podemos começar a andar? Ok, então acho que o nosso caminho está claro. Bem, quero começar então argumentando em favor da existência de uma confusão em torno do conceito de educação cristã. Então, esse é um conceito que costuma estar envolvido em muita confusão. Possivelmente, eu não sou profeta, tá bom? Quer dizer, eu sou também, mas eu não costumo prever coisas que acontecem, ou pelo menos ler coisas às quais eu não tive acesso. Mas, possivelmente, muitos de vocês, quando se depararam com a divulgação desse evento, e viram lá, olha, vai ter um evento sobre educação cristã, é bem possível que alguns de vocês tenham tido dúvidas a respeito de algumas coisas. Por exemplo, qual seria o público-alvo desse evento? Esse evento ele é para pais? Esse evento é para pastores? Ou esse evento é para professores? Se é para professores, é professor de escola dominical ou é professor de escola regular? Então, é bem provável que quando você viu lá a divulgação, alguma dúvida tenha sido levantada na sua cabeça. Para quem é esse evento? Esse evento é para mim ou esse evento não é para mim? Ele tem a ver com a escola regular, com a nossa educação dita secular, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá bom? Ou ele tem a ver com a escola dominical? Sobre o que vai falar nesse negócio lá? Sobre a escola, de maneira geral, ou sobre a escola dominical? Ele tem a ver com o ensino das disciplinas regulares, ou do conteúdo enciclopédico que alguém deve conhecer para se inserir, não é? na vida social, de modo geral, ou ele tem a ver com o ensino da Bíblia. Bem, não precisa dizer se isso aconteceu com você, tá bom? Não precisa se revelar nesse momento, mas se isso aconteceu com você, não fique preocupado, isso é comum, isso é normal, é porque de fato existe uma espécie de confusão em torno desse conceito, que é o conceito de educação cristã. Essa não é apenas a minha percepção individual, tá bom? Não sou apenas eu que estou dizendo que existe uma confusão, mas existem alguns autores mais conhecidos e que já têm escrito há mais tempo sobre educação cristã, que atestam o fato de que essa confusão existe. Por exemplo, o professor Solano Portela, no livro que eu recomendo a todos vocês que comprem, também publicado pela editora Fiel, O que estão ensinando aos nossos filhos, o professor Solano diz o seguinte, ele diz que existe uma confusão em torno do conceito de educação cristã, e essa confusão, ela se deve basicamente a 2 fatores, ele diz. Primeiro, a multiplicação ou a multiplicidade de ideias errôneas sobre o tema, que fogem ao ideal bíblico da questão, ou talvez a uma confusão de termos que exigem definições mais
precisas. Então, o professor Solano diz, olha, existe uma confusão aí, e essa confusão se deve basicamente a duas coisas. Primeiro, há uma confusão ou um problema conceitual. Existe então no evangelicalismo brasileiro uma ideia um pouco equivocada do que seria educação cristã, e existe um problema semântico, ou seja, a gente não tem clareza, ou pelo menos expressões tão claras, para se referir às diversas dimensões da educação cristã. Daí, o professor Solano, inclusive, propõe uma terminologia. Ele fala, por exemplo, em educação cristã familiar, ou educação cristã escolar, ou educação cristã eclesiástica, para que a gente tenha expressões, termos, para nos referirmos exatamente ao objeto que nós queremos definir. Então, o professor Solano concorda que existe essa confusão que eu estou apresentando para vocês. Um outro pensador do nosso país que concorda com a existência dessa confusão é o Dr. Valdeci Santos, meu colega lá no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação, que escreveu um artigo publicado em nossa revista teológica chamado Educação Cristã, Conceituação Teórica e Implicações Práticas. Deixa eu fazer uma propaganda para vocês, tá bom? Essa revista aí, a revista número 2 do ano de 2008, segundo semestre de 2008, ela é uma revista só sobre educação cristã, uma revista que o Andrew Jumper publicou, a escola onde eu tenho o prazer de lecionar, só sobre educação cristã. E ela está toda disponível online. Então, se você procurar no site da revista Fides Reformata, o volume 2 do ano de 2008, você tem todos os artigos dessa revista voltados para esse assunto, a educação cristã. Um dos artigos que está lá é o do Dr. Valdeci, chamado Educação Cristã, Conceituação Teórica e Implicações Práticas. E nesse artigo, o Dr. Valdeci mostra que a confusão, ela não se restringe ao ambiente popular. Ou seja, não é só assim, a gente, no nosso dia a dia comum, que vivencia uma confusão em torno desse conceito. Até os estudiosos acadêmicos sobre essa questão, que estudam essa questão, eles têm uma espécie de confusão em torno do termo. E aí, Dr. Valdeci foi ler os textos sobre educação cristã e percebeu que existem pelo menos 4 sentidos diferentes que os estudiosos geralmente atribuem ao conceito de educação cristã. Então, o primeiro deles, ele diz: algumas pessoas equivalem educação cristã a evangelização. Então tem muita gente que acha que quando a gente está falando de fazer educação cristã, nós estamos falando da mesma coisa que evangelizar pessoas, tá bom? Outras pessoas acham que educação cristã tem a ver com a pregação, tem a ver com aquele treinamento que a gente oferece aos membros da nossa igreja na palavra de Deus. Então, evangelização, pregação. Outras vezes, educação cristã tem a ver com o discipulado. Algumas pessoas usam essa palavra para se referir àquele ensino que se dá a alguém que está chegando na igreja e começando a dar os primeiros passos na fé cristã. E há outras pessoas que usam a expressão educação cristã num sentido mais amplo ou num sentido mais abrangente, como para se referir à formação integral de um indivíduo. Então, Dr. Valdeci leu a literatura especializada em educação cristã e disse: olha, eu consigo encontrar pelo menos 4 sentidos diferentes que as pessoas costumam atribuir à expressão educação cristã. Então, isso mostra que existe uma espécie de confusão em torno desse conceito. Mas, esta catalogação que o Dr. Valdeci faz nos mostra um pouco mais. Mostra não apenas que existe uma confusão, mas mostra que, geralmente, na maioria das vezes, a maneira como nós entendemos educação cristã, ela reduz o conceito à aplicação a algumas áreas específicas da vida humana. Preste atenção ali naquela catalogação que o Dr. Valdeci fez. E veja que 3 desses sentidos,
eles têm a ver exclusivamente com a nossa vida espiritual e com a nossa vida eclesiástica, ou seja, com aquilo que se faz dentro da igreja. E apenas um dos sentidos, que é aquele que está ali fora, seria um sentido mais abrangente, que teria a ver com a formação um pouco mais integral do indivíduo. Então, além de atestar a confusão, Dr. Valdeci aqui já nos conduz ao segundo ponto, que tem a ver exatamente com o equívoco mais comum na definição de educação cristã com a qual nós estamos acostumados. Então, até aqui, eu espero ter dado o primeiro passo, tá bom? Ou seja, eu argumentei que existe uma confusão. Tentei mostrar para vocês que não sou só eu que acho isso, o professor Solano entende isso também, e procurei mostrar que o Dr. Valdeci amplia esse sentido, mostrando que não é apenas na vida popular que a gente tem essa confusão. Até os estudiosos do assunto não têm muita clareza quando tentam definir o assunto. Mas eu estou usando essa definição aí, ou essa catalogação do Dr. Valdeci, para já nos levar para o segundo passo da nossa palestra. Qual que eu disse que seria o segundo passo? Mostrar para vocês que, em geral, a definição que nós temos de educação cristã, ela é uma definição inadequada. E eu acho que o melhor lugar para a gente perceber a inadequação da nossa definição de educação cristã é no contraste que geralmente nós estabelecemos entre educação cristã e educação secular. Vocês já perceberam que na maioria das vezes, quando nós vamos definir educação cristã, é sempre no contraste com a educação secular que a gente define educação cristã. Olha, educação cristã é isso, e educação secular é aquilo. A gente sempre trabalha com esse contraste. Bem, eu não quero dizer que o contraste não existe, tá bom? Eu acho que existe um contraste entre educação cristã e educação secular. Ele é real, é bom a gente perceber que existe um contraste, mas, lembra da clareza de definição? Às vezes, eu acredito que nós não contrastamos as coisas que deveríamos verdadeiramente contrastar quando nós trabalhamos com esse contraste. Quando a gente coloca de um lado a educação cristã e do outro a educação secular, eu acho que nós não estamos colocando em cada um dos lados aquilo que de fato deveríamos colocar. E isso traz alguns problemas importantes para nós. Então vamos tentar dar uma olhada agora nesse contraste, ou na maneira como geralmente nós entendemos essa relação entre a educação cristã e a educação secular. Quando a gente, no contexto desse contraste, define educação cristã, geralmente a gente está pensando em quê? Tá bom? No nosso dia a dia, na maneira como a gente fala comumente, quando a gente fala em educação cristã, geralmente a gente está pensando na atividade que é realizada pela família ou pela igreja, que consiste no ensino da Bíblia e que tem como objetivo a formação espiritual de um indivíduo. Vocês concordam comigo que essa é geralmente a maneira como as pessoas falam sobre educação cristã? Então, educação cristã, quem faz isso? Quem é o agente da educação cristã? Em geral, as pessoas dizem, é a família e é a igreja. São essas duas instituições. Qual é o conteúdo da educação cristã? Em geral, as pessoas dizem, o conteúdo é a Bíblia. É aquilo que Deus ensinou, revelou na sua palavra. Então, no culto doméstico, as famílias ensinam a Bíblia. Na escola dominical, a igreja ensina a Bíblia. E qual é o objetivo da educação cristã na nossa cabeça em geral? É formar a espiritualidade. Quando muito a gente inclui dentro da espiritualidade a dimensão ética de um indivíduo. Então o objetivo é formar o indivíduo eticamente e espiritualmente. Mais uma vez eu vou usar aqui o professor Solano como meu ponto de apoio, porque
ele também entende que esta é a maneira mais comum como as pessoas definem educação cristã. Veja o que ele diz falando sobre a atividade pedagógica da igreja. Ele diz assim: essa área, aquilo que a igreja faz, é muitas vezes chamada de educação cristã. Congressos de educação cristã tratam, em sua maioria, de preparar e equipar professores para a escola dominical. Mestrados de educação cristã são, via de regra, oferecidos por seminários para preparar pessoas para a instrução religiosa. Isso está no mesmo livro que eu mencionei antes, O que Estão Ensinando aos Nossos Filhos, publicado pelo professor Solano, pela editora Fiel. Então, ele concorda comigo que, em geral, quando nós falamos de educação cristã, o que temos em mente é isso: a atividade da família ou da igreja, que consiste em ensinar a Bíblia para a formação espiritual e ética de um indivíduo. Em contraste com a educação cristã, geralmente nós colocamos a educação secular. E como é que geralmente nós definimos a educação secular? Como a atividade realizada por instituições de ensino, que consiste na instrução a respeito de todas as demais áreas da vida que não são cobertas pela educação cristã e que tem como objetivo o preparo para a vida de um modo geral. Então a gente fala de educação cristã como aquilo, e aí a educação secular seria todo o restante da nossa vida educacional, que é realizada pelos diversos agentes. Então, por exemplo, a escola, os ateliês, os clubes, tudo isso tem a ver com educação secular, que ensina o conteúdo enciclopédico que não está na Bíblia. Tudo aquilo que não está na Bíblia diz respeito à educação secular, e o objetivo é o preparo do indivíduo para a vida nas diversas áreas da sua existência. Então, o preparo do indivíduo para o trabalho, o preparo do indivíduo para a vida social, o preparo do indivíduo para a vida estética, o preparo do indivíduo para a vida política. Tudo isso a gente coloca debaixo dessa expressão educação secular. É por isso que a gente tem muita facilidade de distinguir essas duas coisas em uma mesma pessoa. Vocês já perceberam isso? A gente fala assim: olha, isso aqui tem a ver com a minha educação cristã, eu recebi isso durante a minha vida. Mas na educação secular, eu aprendi aquilo outro. A gente estabelece essa distinção na relação com a mesma pessoa. Ou seja, a gente vê com naturalidade que a gente receba em duas dimensões diferentes da nossa existência, dois tipos diferentes de educação. Uma educação cristã na igreja e uma educação secular na vida cotidiana, na escola, nos ateliês, nos conservatórios, nos clubes e assim sucessivamente. Quantos de vocês concordam que essa é a maneira como geralmente a gente usa essas duas expressões? Agora eu vou pedir para vocês se manifestarem. Levanta a mão, por favor, para eu ter uma ideia de quantos concordam que... Eu não estou perguntando se você concorda, se isso está certo, tá bom? Estou perguntando se você concorda que essa é a maneira como geralmente as pessoas definem. Levanta a mão, por favor, deixa eu ter uma ideia. Ótimo. Então parece que eu não estou muito errado, né, gente? Porque você sabe, quando você faz uma leitura assim de alguma coisa, você tem três possibilidades, né? Ou você está completamente certo, ou você está meio certo, ou você pode estar profundamente errado. Mas eu acredito que todos nós juntos não erraríamos tanto, né? Não daríamos um tiro tão fora do alvo. Então, essa é a maneira como geralmente nós trabalhamos com essa distinção. E perceba que eu já estou dizendo ali que esse é um falso entendimento. Acho que essa não é a maneira adequada de definir educação cristã e educação secular e de distinguir essas duas coisas. Lembrem-se, eu não estou dizendo que está errado distinguir essas duas coisas, está certo, nós temos que distinguir mesmo, mas tem um problema aqui que eu quero mostrar para vocês qual é daqui a pouco. Bem, deixa eu argumentar agora por que eu acho que isso está errado, ok? Eu disse que esse é um falso entendimento. Então, deixa eu argumentar e mostrar para vocês as razões pelas quais eu acredito que esta não é uma maneira adequada de definir e distinguir essas duas coisas. Eu acho
que esse tipo de definição ou de distinção tem basicamente dois problemas, tá bom? Dois problemas. O primeiro problema é aquilo que eu poderia chamar aqui de um problema teológico. Essa maneira de definir educação cristã, educação secular, e de distinguir essas duas coisas, tem um problema teológico. Qual é o problema teológico que existe aqui? É que essa maneira de definir pressupõe uma compreensão inadequada da nossa relação com Deus. Ela parte do pressuposto, do princípio, de que a existência humana, ela pode ser dividida em dois horizontes de experiência distintos. E que um desses horizontes de experiência se desenvolve na relação com Deus, e outro horizonte de nossa experiência pode se desenvolver a parte de qualquer relação com Deus. Em outras palavras, ela compartimenta a vida. Ela faz com que a vida seja vista numa perspectiva dualista ou bipartida. É como se a gente dividisse a nossa vida em duas partes, tá bom? Uma parte menor, que é a parte que tem a ver com Deus, que é a esfera da nossa ética e da nossa espiritualidade. Então, com isso Deus mexe, entendeu? Deus fala sobre espiritualidade, Deus fala sobre ética, Deus requer coisas sobre espiritualidade, Deus requer coisas sobre ética, e isso tem a ver com a educação cristã, tem a ver com aquilo lá que a gente já definiu primeiramente. Mas existe uma outra dimensão na nossa experiência, que aliás geralmente é maior do que aquela outra, que pode se desenvolver apenas debaixo do nosso governo, debaixo da nossa autonomia. Então existe uma série de experiências na realidade, acerca das quais Deus não tem muita coisa a dizer. Então, por exemplo, a dimensão numérica, matemática, a dimensão linguística, português, mesmo que Deus seja o primeiro a falar na Bíblia, a gente ainda consegue fazer uma distinção e dizer que a linguagem é coisa nossa, mesmo que o primeiro a falar na Bíblia tenha sido Deus e não nós. A dimensão histórica, não, isso é coisa nossa. A dimensão social, isso é coisa nossa. A dimensão estética, isso é coisa nossa. A dimensão jurídica, isso é coisa nossa. E a gente pensa e desenvolve essas coisas a parte de qualquer relação com Deus. Você está começando a perceber qual é o problema disso? O problema disso é que isso contraria de maneira significativa várias verdades bíblicas que a fé cristã tem levantado tradicionalmente, têm sido históricas na fé cristã. Por exemplo, essa visão da vida bipartida, dessa vida dualista, como se tivesse uma parte da vida que tem a ver com Deus e outra parte da vida que não tem a ver com Deus, contraria, por exemplo, a doutrina bíblica da criação. Porque como é que começa Gênesis, capítulo 1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Se você nunca pensou na abrangência dessa expressão, ela é absolutamente abrangente. Ou seja, o que Gênesis 1:1 está dizendo é que Deus criou absolutamente tudo o que existe. Quando você separa a sua vida em uma vida dual e diz Deus tem a ver com isso, mas não tem a ver com aquilo, você está tirando de Deus o direito sobre algo que Ele criou. Ele fez. Isso contraria a doutrina bíblica da criação. Eu não posso dizer essas partes da vida se desenvolvem diante de Deus, essas outras não, porque Deus é o criador de absolutamente todas as coisas. Uma das implicações doutrinárias da verdade de que Deus criou todas as coisas é a doutrina da soberania de Deus. Deus não apenas criou tudo, Deus governa tudo. A Bíblia diz, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Ela diz, porque dele, por meio dele e para ele são algumas coisas, não? Todas as coisas, não é a vida espiritual e a vida ética apenas, mas é a vida como um todo.
Então, quando você trabalha com uma perspectiva dual da existência humana e diz, olha, isso aqui tem a ver com a minha educação secular, é uma parte da minha vida, isso aqui tem a ver com a educação cristã, é a outra parte da minha vida, você está tirando boa parte da sua vida de debaixo do controle de Deus. E a Bíblia diz que Deus controla, governa absolutamente todas as coisas. Mas isso não contraria apenas a doutrina bíblica da criação, não contraria apenas a doutrina bíblica da soberania de Deus, contraria também a doutrina bíblica da redenção. Eu sei que, em geral, a gente sempre pensa na salvação em termos da novela A Viagem da Globo. Vocês se lembram da novela Viagem? Lembra? É assim que a gente pensa, né? Assim, Deus salvando almas penadas para um céu etéreo, um lugar onde não há cultura, vida cultural, só existe vida natural, não é aquele gramadão verde, assim, aquele lago, todo mundo vivendo num ócio eterno, a vida inteira, assim, de pé pro alto, né? É a maneira como a gente geralmente pensa na redenção. Mas não é isso que a Bíblia diz que vai acontecer quando Deus restaurar todas as coisas. A Bíblia diz que o mundo, a criação geme, ela aguarda a revelação dos filhos de Deus, o momento em que Deus vai restaurar todas as coisas. Porque o projeto de salvação divino não é salvar almas penadas para o céu da Globo, tá bom? O projeto de redenção é uma nova realidade, é uma nova ordem de coisas, nas quais a glória do Senhor vai encher a terra como as águas cobrem o mar. Ou seja, o projeto de redenção de Deus envolve uma nova estrutura social. Vocês se lembram como é que o profeta Isaías fala do projeto de redenção divino? Ela diz que os povos transformarão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras. Olha a expressão, tem a ver com o que isso? Com vida social, com vida cultural. O que Isaías está dizendo é que os povos que fazem guerra e hoje são inimigos, quando o reino do Senhor for estabelecido, eles vão vivenciar a dimensão social de uma forma diferente. Ao invés de precisar de espada, eles vão transformar as espadas em relhas de arado, porque elas não vão ter mais utilidade para a guerra uns com os outros. O espírito vai ser um espírito mais colaborativo e não um espírito vingativo, como nós temos na nossa cultura. Então, trabalhar com essa perspectiva de educação cristã e educação secular é um problema, ou tem um problema teológico primeiro, porque isso significa ter uma visão da vida e da existência humana que contraria doutrinas bíblicas fundamentais, como a doutrina da criação, a doutrina da soberania de Deus e a doutrina da redenção. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, não deixou espaço para a nossa autonomia. Ele disse, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ué, então como é que eu olho agora para a minha vida, para a dimensão educacional e digo, essa parte aqui se desenvolve na relação com Deus, essa outra parte aqui é a parte da minha autonomia e eu posso fazer com ela o que eu quiser. Percebe como é que isso contraria aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31? Quer comais ou bebais, coisa simples. E talvez parafraseando, a gente pode dizer, olha, educando, ensinando, qualquer coisa, vida espiritual ou vida natural, fazei tudo isso para a glória de Deus. Então há, em primeiro lugar, um problema teológico. Mas prestem atenção, esse problema teológico gera um problema de natureza prática. Nós temos um problema prático aí também. Qual é o problema? Em primeiro lugar, quando a gente trabalha com essa distinção, educação cristã é uma parte da minha vida, espiritualidade e ética, educação secular é o restante. Em primeiro lugar, nós limitamos o impacto do cristianismo na formação humana. A gente reduziu o impacto do cristianismo a dimensões particulares e específicas da nossa existência. O que a gente está dizendo, sem palavras, quando a gente estabelece aquela distinção, é que o cristianismo tem alguma coisa a dizer para a espiritualidade e para a ética. Mas ele não tem absolutamente nada a dizer para a política, ele não tem absolutamente nada a dizer para a economia, ele não tem absolutamente nada a dizer para as artes, para a vida social, e assim sucessivamente. Então a gente reduz, a gente limita o impacto do cristianismo na vida e na educação das pessoas. E, por tabela, óbvio,
obviamente, por consequência, a gente legitima a autonomia na maior parte da nossa formação. A gente naturaliza uma perspectiva anticristã de educação na grande parte da nossa formação pessoal. Ou seja, a gente começa a achar que é normal a gente ser educado de maneira contrária à vontade de Deus em várias áreas da nossa vida, desde que em algumas delas a gente esteja fazendo a tarefa de casa de fazer o contraponto. Ficou claro? Ou seja, desde que eu esteja indo à igreja no domingo, recebendo a orientação que está lá, e fazendo o meu culto doméstico, ensinando a vida dos meus filhos sobre a espiritualidade e a ética, não interessa o restante da educação deles. O restante pode ser uma educação anticristã. Por quê? Porque afinal de contas a gente tem uma visão dualista da existência. É natural que seja assim. O presbítero ele falou dos 500 anos da Reforma Protestante. Esse foi o elemento, exatamente o elemento fundamental com o qual a Reforma Protestante se debateu quando ela aconteceu no século XVI. Porque essa mentalidade dualista, e aqui está talvez a razão pela qual nós a temos no Brasil, ela é a mentalidade típica do catolicismo romano medieval. Vocês já ouviram falar que os protestantes brasileiros costumam ter uma alma católica? Já ouviram falar sobre isso? É isso. É essa questão de duas dimensões de existência separadas que podem de alguma forma se desenvolver à parte uma da outra. Então, por que eu creio que esta maneira de definir e essa maneira de distinguir as coisas está equivocada? Primeiro, porque ela tem um problema teológico. Ela contraria doutrinas centrais da fé cristã. Segundo, porque ela tem um problema prático. Ela reduz o impacto do cristianismo e ela legitima uma educação anticristã em boa parte da nossa formação. Bem, até aqui eu espero que esteja claro que a confusão existe. E espero que esteja claro que a gente tem um conceito geralmente ruim, inadequado de educação cristã na distinção com a educação secular. Então agora o que me cabe fazer, nesse final da minha palestra, e milagrosamente eu acho que eu conseguirei fazer isso dentro do tempo previsto, em 1 hora, o que me cabe fazer é exatamente dizer, então, como é que a educação cristã deve ser definida? Como é que a educação secular deve ser definida? E qual é a distinção que existe entre essas duas coisas? Tá bom? Bem, eu quero começar esse último passo aqui da minha palestra com uma frase que é dita pelo Dr. Valdeci naquele artigo da revista Fix Reformata que eu já indiquei a vocês. Ela é uma frase muito simples, mas que diz muito acerca de uma definição adequada de educação cristã e educação secular. Dr. Valdeci, escrevendo lá naquele artigo, diz: educação cristã é uma forma particular de educar. Simples, né? Educação cristã é uma forma particular de educar. Qual é o pressuposto com o qual o Dr. Valdeci está trabalhando nessa frase? Bem, vocês já perceberam que a expressão educação cristã, ela une um adjetivo, não é? E um substantivo, não é? Educação cristã. Na verdade, o cristã ali está qualificando o educação. A questão-chave é: que tipo de qualificação o adjetivo cristã estabelece para o substantivo educação? Essa é a questão básica que está em jogo aqui. Na nossa definição mais comum, a qualificação é quantitativa. Ou seja, a gente acha que quando o adjetivo cristão é usado, ele é usado para delimitar algumas áreas da vida na qual a educação é daquele jeito. Então, a relação que a gente estabelece entre essas duas palavras é uma relação quantitativa. Então, cristã tem a ver com algumas áreas, secular tem a ver com outras áreas, tem a ver com o nível de abrangência. Quando o Dr. Valdeci diz que educação cristã é uma forma particular de educar, o que ele está dizendo é que a relação não deve ser quantitativa, mas deve ser qualitativa.
qualitativa. Existe uma distinção entre essas duas coisas? Existe. Mas essa distinção não diz respeito à área atingida, ou à quantidade de conteúdos ou aspectos que são trabalhados por uma delas, ou por cada uma delas. Mas diz respeito à forma, ao tipo de educação que é feito em ambos os casos. Então, meu ponto aqui é dizer o seguinte, é que o que está em jogo, quando nós falamos sobre educação cristã, em contraposição à educação secular, não é a extensão da atividade educacional, mas a maneira, o modo como esta educação é realizada, a perspectiva a partir da qual esta educação é desenvolvida. Se uma educação é cristã ou não, o que define não é os agentes, os conteúdos, ou apenas os agentes, os conteúdos e propósitos dessa educação. Não é apenas a extensão dela, mas tem a ver com a perspectiva a partir da qual esta educação é realizada. Deste modo, eu poderia definir a educação cristã como a atividade de qualquer agente, qualquer um, tá bom? Família, igreja, escola, clube, ateliê, conservatório, qualquer agente, que consiste na instrução em qualquer área da vida, destinada à formação integral do indivíduo. E agora vem o diferencial. Por que ela é cristã? Que se desenvolve a partir da cosmovisão cristã. Está claro o que eu estou querendo dizer aqui, irmãos? Sim ou não? Está claro isso? Ou seja, o que é educação cristã? Qual é o nosso assunto aqui nesse congresso? Não é aquilo que a família faz e a igreja faz no culto doméstico e na escola dominical, respectivamente. Apenas. A gente também vai tratar sobre isso, mas não é apenas, porque isso é uma redução do conceito de educação cristã. Na verdade, quando a gente fala em educação cristã, a gente está falando na atividade de qualquer agente pedagógico, qualquer pessoa ou instituição educando outro indivíduo, que consiste em ensinar o indivíduo quaisquer conteúdos, sejam eles bíblicos ou não, até porque a Bíblia diz que os conteúdos verdadeiros que não estão na Bíblia procedem do autor da Bíblia, não é verdade? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, a verdade encontrada no mundo é tão divina quanto a verdade encontrada na Bíblia. Essa é a razão pela qual a educação cristã não lida apenas com o texto sagrado, mas ela lida também com o primeiro livro da revelação de Deus, que é a revelação geral, o mundo criado por Ele. Então, consiste na instrução em qualquer área da vida, que se destina apenas a formar a espiritualidade e a ética de um indivíduo? Não. Se destina a formar um indivíduo integralmente. A sua visão sobre política, a sua participação social, a sua visão sobre artes, a sua visão sobre matemática, a sua visão sobre os afetos humanos. Tudo isso é conteúdo da educação cristã. A diferença da educação cristã é que todas essas dimensões, conteúdos, todas essas coisas são vistas a partir de uma perspectiva diferente, de uma perspectiva cristã. Essa sim, expressa por Deus na sua revelação especial, que é a Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia, eu costumo dizer para as pessoas, na educação cristã, não funciona apenas como conteúdo. Ela também é conteúdo, mas ela funciona como lente. Ela é a lente através da qual eu vou olhar para todas as outras coisas e compreendê-las de acordo com a vontade de Deus. Então veja bem, de acordo com essa definição,
Educação cristã não é uma atividade que diz respeito a apenas alguns agentes, conteúdos e objetivos particulares da nossa formação, mas a toda ela na sua integralidade. Por isso, educação cristã tem a ver com família e igreja, mas também tem a ver com escola e sociedade. A educação cristã tem a ver com o ensino da Bíblia, mas também tem a ver com o ensino das disciplinas curriculares. Língua portuguesa, matemática, ciências, artes, geografia, história e etc. Tudo a partir de uma perspectiva cristã. A educação cristã tem a ver com a formação espiritual do ser humano, mas também tem a ver com outros aspectos da sua formação, como a dimensão física, como a dimensão psicológica, como a dimensão intelectual, dentre outras dimensões. O que é uma educação cristã, gente? Educação cristã é toda e qualquer prática educacional que considera, leva em conta o senhorio de Cristo sobre todas as coisas e procura se submeter nos seus métodos, nos seus conteúdos, nas suas exposições, à vontade revelada deste Cristo que governa todas as coisas. E a pergunta é então, o que seria educação secular? Se educação cristã é isso, o que seria educação secular? Basicamente, a educação secular é aquela que se desenvolve à parte e, consequentemente, em negação ao senhorio de Cristo e à sua autoridade revelada, em conformidade aos padrões do que a Bíblia chama de mundo. Essa é a palavra-chave. E um dos sinônimos da palavra mundo na Bíblia é a palavra século. Vocês se lembram do apóstolo Paulo? Não vos conformeis com este século. O que é isso? É não se conformar com a mentalidade anticristã que governa o mundo sem Deus. É a mentalidade que diz se uma educação é cristã ou é secular. Quando a educação, em qualquer área, é feita em sujeição ao senhorio de Cristo, fugindo da mentalidade desse mundo, então ela é educação cristã. Quando ela é feita rejeitando o senhorio de Cristo e, portanto, em acordo com a mentalidade desse mundo, ela é uma educação secular. Aconteça aonde acontecer, ensinando o que ensinar, qualquer coisa, e com os propósitos que tiver. Pasme. É possível uma igreja ter uma educação secular? É ou não? É possível. Se ela não sujeitar a sua maneira de educar à revelação de Deus em sua palavra, ela pode se tornar uma sinagoga de Satanás e ter uma educação secular. Percebe como é que é perigoso trabalhar com outro conceito? É porque o outro conceito nos deixa cegos. A gente fala assim, tem o nome de Deus nesse negócio aí? Tem. Então é bom. Então é educação cristã. Nem sempre. Ok? É óbvio que o contrário não é verdadeiro, né? Se é educação cristã, tem que ter o nome de Deus, não é verdade? Tem que estar lá, presente de alguma forma. Então, o que são educação secular e educação cristã, para encerrar a nossa fala, essa nossa primeira fala nessa manhã? Basicamente, elas não são atividades educacionais que se referem a diferentes aspectos da vida humana, mas elas são dois diferentes tipos de educação, ou são duas diferentes formas de educação. A educação cristã tem Deus e a sua revelação como ponto de partida e ponto de referência. A educação secular ignora Deus e sua revelação e tem outros pontos de partida e outros pontos de referência. Existe uma distinção entre essas duas coisas? Óbvio que existe, mas não diz respeito
a extensão que elas cobrem na nossa existência, mas a maneira como elas são feitas. Educação cristã é um tipo particular de educação. É toda atividade pedagógica que se submete ao senhorio de Jesus Cristo e procura se desenvolver em todos os seus aspectos debaixo desse senhorio. É sobre isso que a gente vai conversar nesse congresso. E aí a gente vai falar sobre a atividade de família, a gente vai falar sobre a atividade de igreja e a gente vai falar sobre a atividade de escola, porque a educação cristã tem a ver com todos esses agentes.